RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta terça-feira, e abrimos com os títulos. O PICV pede esclarecimentos suplementares ao Governo sobre a reversão do projeto de David Show. Jornadas parlamentares do Movimento para a Democracia, preparação do debate da sessão plenária que começa amanhã. O grupo parlamentar do Movimento para a Democracia considera que se está perante um orçamento que responde aos desafios do emprego, do investimento e da inclusão. Professores universitários que prepararam os programas do 9º ano e 10º ano acusam o Ministério de atraso no pagamento. No total, são 18 milhões de escudos para conferir daqui a pouco. Especialistas e jovens parlamentares reúnem-se em sessão preparatória do Parlamento Infanto-Juvenil que começa amanhã na Biblioteca Nacional. Novo embaixador do Brasil espera que Cabo Verde defina a sua contribuição para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, criada ontem pelo Grupo dos 20 em Brasília. Estas e outras notícias para conferir neste jornal, edição e apresentação do Júlio Vera Cruz Martins. Boa tarde. Votos renovados de boa tarde, gratos pela preferência que nos dá. A Rússia confirma que o primeiro ataque ucraniano com mísseis de longo alcance, fornecidos com mísseis norte-americanos de longo alcance, já atingiu o território russo. A informação está a ser veiculada por vários órgãos de comunicação social, nomeadamente a Euronews, que diz que o Ministério da Defesa da Rússia informou hoje que a Ucrânia conduziu o primeiro ataque com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos contra a região de Briansk. Num comunicado divulgado pelas agências noticiosas russas, o Ministério da Defesa esclareceu que os militares abateram dos 5 mísseis enviados, todos os mísseis, os 5 enviados, e danificaram mais um. Os fragmentos caíram no território de uma estação militar não especificado. Segundo informou o Ministério, a queda dos destroços provocou um incêndio, mas não causou quaisquer danos ou vítimas. O grupo parlamentar do PICV pede ao Governo um cabal esclarecimento sobre o processo de reversão dos patrimónios construídos na Praia da Gamboa e no Ilhéu de Santa Maria pelo empresário chinês David Show. Recordo que ontem o Governo fez publicar uma resolução do Conselho de Ministros onde dá conta desse processo de reversão. O deputado e secretário-geral do PCB entende que, tendo em conta os recursos públicos investidos e as recentes movimentações do próprio Executivo, impõe-se um esclarecimento cabal por parte do Governo sobre o caso. Seguramente faltarão muitas outras informações, tendo em conta que muito recentemente o Governo tinha anunciado em Macau que estaria a procurar outros investidores ou convencer o mesmo investidor, portanto, a continuar com o projeto. O contrato foi resolvido, seguramente significa que se esgotaram todas as possibilidades de negociação. Agora é preciso clarificar, portanto, como é que o processo fica, tendo em conta os investimentos que já tinham sido realizados. Há bancos no país, portanto, que cederam crédito para a construção daquilo que está. Nós gostaríamos de saber se o Governo, portanto, ao resolver o contrato, assume a responsabilidade relativamente aos créditos contraídos e os recursos já executados, portanto, no projeto, e qual será o pensamento futuro. Mas, de qualquer forma, nós pensamos que, tendo em conta esse falhanço, é necessário, de facto, que haja
um forte diálogo, sobretudo com os praenses, com o envolvimento, portanto, da Câmara Municipal da Praia, no sentido, portanto, de encontrar outras alternativas. Aliás, a Câmara da Praia já apresentou um projeto alternativo relativamente a este espaço e solicitamos ao Governo que dê atenção a essa proposta. O grupo parlamentar do PCB concedeu hoje de manhã uma conferência de imprensa sobre as jornadas parlamentares de preparação à sessão plenária que começa amanhã, um assunto que está a ser desenvolvido neste momento. A preparar-se para o debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2025. Estiveram também reunidos os deputados do MPD. A porta-voz da bancada parlamentar, que suporta o governo, Elizabeth Évora, considera que se está perante um orçamento que responde aos desafios do emprego, do investimento e da inclusão. O Orçamento de Estado para 2025 aumenta o salário mínimo para 17 mil escudos. O salário mínimo no setor privado, que em 2016 era de 11 mil escudos, passa agora em 2025 para 17 mil escudos, ou seja, um aumento de 54,5%. O valor de remuneração mínima mensal garantida aos funcionários públicos e trabalhadores da administração pública do regime jurídico do emprego público passou para 19 mil escudos desde janeiro deste ano. Em 2023 era 16 mil escudos. Portanto, temos que reconhecer todo o trabalho que tem sido feito com o objetivo de melhorar a cada dia a vida do povo das ilhas. Além de outros compromissos, como a implementação do PCFR, do quadro privativo da administração pública, nomeadamente professores, cerca de 1,125 milhões de escudo, médicos, 116 milhões, enfermeiros, 215 milhões, técnicos de saúde, 35 milhões, magistrados, 42 milhões e ainda novos estatutos para o CIEC e CNDHC. A deputada do Movimento para a Democracia destaca ainda a circunstância de esta proposta do orçamento assentar em pilares essenciais ao desenvolvimento do país. Como coesão territorial, sustentabilidade e inclusão, que estimulam o crescimento econômico, promovem a igualdade e o emprego digno. O Orçamento de Estado para 2025 abrange áreas prioritárias. Inclusão social, no qual serão intensificados os esforços para promover a inclusão com políticas que visam a redução das desigualdades, o apoio às famílias mais vulneráveis e o acesso universal a serviços essenciais como saúde e educação. Crescimento econômico e diversificação da economia. Visa, sobretudo, a redução da dependência do turismo através do investimento em setores como agricultura, indústria e cultura. O Orçamento do Estado do próximo ano, sublinha a deputada, dá também uma atenção especial à transição para as energias renováveis, não descurando uma gestão eficiente dos recursos hídricos. Reforçar a aposta na modernização do Estado e na conectividade das ilhas é outra virtude da proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, acrescenta a porta-voz do grupo parlamentar do MPD. Amanhã a sessão plenária começa. Há 2 pontos em agenda: a proposta do Orçamento do Estado para 2025, mas também o Orçamento privativo da Assembleia Nacional, 3 dias de sessões. Professores contratados para a elaboração dos programas do 9º e do 10º anos de escolaridade denunciam o Ministério da Educação por falta de pagamento pelo serviço prestado. Hoje, em conferência de imprensa, denunciaram a situação e dão o prazo até o final do ano para a resolução da situação. Caso contrário, irão recorrer à Justiça para pedir a impugnação da utilização dos programas curriculares por parte do Ministério da Educação. Reportagem Maria José Macedo.
Hoje, em conferência de imprensa, 3 professores da UniCV que trabalharam na elaboração dos programas do 9º e 10º anos no âmbito da revisão curricular deram a cara para relatar a situação. Dizem ter sido pago apenas 70% do valor acordado do contrato do 9º ano, ficando 30% por pagar, denuncia o professor universitário da UniCV, Jair Martins. Foi-nos pago em novembro de 2021 um montante correspondente a 70% do valor acordado no contrato do 9º ano, ficando os restantes 30% por pagar após a entrega dos programas em atraso. Entretanto, os programas restantes ou remanescentes foram entregues no início de 2022 e ficamos à espera do pagamento dos 30% devidos, o que nunca se concretizou. Em junho de 2022, a DNE desencadeava novas diligências junto à UniCV visando a elaboração dos programas do 10º ano e reuniu-se com os conceltores e validadores com a promessa de liquidar o pagamento do 9º ano juntamente com a totalidade do 10º ano se cumpríssemos as novas estipulações. Alguns professores tiveram de interromper as suas férias para trabalhar nos programas em tempo recorde, pois o prazo para entrega era em agosto daquele ano. Com muito esforço e muitas noites de sono perdidas, conseguimos entregar os programas dentro dos prazos. Depois disso, a DNE entrou em silêncio absoluto, como quem entra em estado de coma. Face a essa ausência de comunicação, a administração da UniCV realizou 2 encontros com os conceltores e validadores, um em dezembro de 2022 e outro em meados de 2023, a assegurar-nos que estava a envidar todos os esforços para regularizar os pagamentos junto ao Ministério da Educação. Porém, a verdade é que este processo já passou pelas mãos de 3 administradores e nenhum deles conseguiu resolver a questão. Jair Martins afirmou ainda que incitaram contactos com a DGPOP do Ministério da Educação via e-mail, mas não surtiu efeitos, pelo que tiveram que solicitar audiência com o Ministro da Educação, em que este garantiu que os fundos para os pagamentos já tinham sido assegurados através da Ficaz e que seriam transferidos no prazo de 2 semanas, o que também acabou por não acontecer. Pedimos uma audiência com o Ministro da Educação, que nos recebeu no seu gabinete em 28 de abril deste ano. Neste encontro, o Ministro nos garantiu que os fundos para os pagamentos tinham sido assegurados através da Ficaz e que seriam transferidos à UniCV no prazo de 2 semanas, o que acabou por não acontecer. Voltamos à carga e a Ficaz agendou um encontro com a DGPOG do Ministério da Educação e o Administrador-Geral da UniCV, ficando acertada a data de 10 de junho de 2024 para transferir os pagamentos à UniCV, o que mais uma vez não sucedeu. De então para cá, temos feito várias tentativas de resolver a questão, mas deparamos sempre com descaso tanto do Ministro da Educação como do Presidente da Ficaz. Face à persistente inércia do Ministério da Educação, os professores dizem que vão agora recorrer às instâncias judiciais para pedir a impugnação da utilização dos programas curriculares por parte do Ministério da Educação, caso até ao final do ano o problema não seja resolvido. Vamos dar um prazo até o final deste ano. Caso os pagamentos não forem efetuados, nós recorreremos às instâncias judiciais para pedir a impugnação da utilização dos programas, uma vez que o Ministério está a apropriar de um trabalho feito por pessoas e um trabalho que o Ministério não pagou e não tem direitos sobre tal. Os professores que participaram na conferência de imprensa disseram aos jornalistas off the record de que no total são 18 mil contos o valor global dos trabalhos efetuados a pedido do Ministério da Educação, sendo que 3 mil contos são referentes aos trabalhos do 9º ano, pelo qual apenas receberam 70% do valor, e 15 mil contos dos trabalhos referentes ao 10º ano que não receberam absolutamente nada do montante acordado no contrato. O grupo parlamentar do PCV vai propor, no debate nas especialidades do Orçamento de Estado, que as pequenas empresas passem a pagar um imposto sobre as mais-valias e não sobre o volume de negócios, e que o mínimo de existência aumente dos atuais 36 para os 50 contos. Além desta proposta, o maior partido da oposição critica o Orçamento do Estado para o próximo ano por se traduzir em impactos negativos para as empresas Cândido Fortes e a dívida pública externa e interna.
O Orçamento de Estado de 2025, cifrado em cerca de 98 milhões de contos, traduz-se num aumento de 14% em relação ao orçamento de 2024. O secretário-geral do PSV critica os impactos negativos para as empresas e a dívida pública do país. Relativamente, portanto, à dívida pública, vai situar-se em 312 milhões de contos, portanto, uma dívida extremamente grande para o nosso país, que inclusivamente já começa a ser objeto de chamada de atenção pelas organizações internacionais. Ainda hoje ouvimos que o Cabo Verde está na lista dos 13 países mais endividados da África, com elevado nível de risco para um colapso, portanto, em termos do endividamento. Que significa que a concorrência que o governo tem estado a fazer relativamente à dívida interna tem estado a criar dificuldades às nossas empresas em relação ao acesso ao crédito, pois condiciona o aumento das taxas de juro, condiciona, portanto, o setor privado no acesso. Julião Varela critica, por outro lado, o montante destinado à proteção social. E, contrariamente à publicidade que o governo tem estado a fazer, reserva apenas 12,9 milhões de contos, não é? Portanto, para toda a política social que nós temos neste momento, reserva para a saúde apenas 10%, reduz despesas para habitação, portanto, e o desenvolvimento urbanístico, e grandes obras que tinham sido anunciadas ao longo desses últimos anos, nomeadamente o Hospital de Referência para a Praia, o prometido aeroporto de Santo Antão e várias obras estruturantes que foram anunciadas em 2016, não fazem parte deste orçamento. O mais grave, diz Julião Varela, é que o Orçamento de Estado descura a política de rendimentos e preços, por isso vai propor uma série de medidas para colmatar a situação. Vamos propor um aumento geral de salários para todos aqueles que oferem um rendimento para cima dos 69 mil escudos, portanto, na ordem dos 3%, também porque o Governo fez alguns ajustes, mas para salários até 69 mil escudos. Vamos propor a redução da carga fiscal em 1%, portanto, para as empresas e para as micro e pequenas empresas, que neste momento pagam 4% sobre o volume de negócios. Estamos a propor que essas empresas, portanto, não paguem sobre o volume de negócios, mas paguem sobre aquilo que é a mais-valia que conseguem, portanto, ter dos seus negócios. Vamos também propor que todos os funcionários com salários até 50 mil escudos deixem de pagar o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Neste momento, este montante é até 36 mil escudos. Estamos a propor que seja aumentado de 36 para 50 mil escudos. O PSV propõe ainda que o salário mínimo, tal como o Governo tinha preconizado no ano passado, não seja nunca inferior a 20 mil escudos e também defende um aumento da pensão social mínima para 7.500 escudos em ambos os regimes de segurança social, assim como a atualização do rendimento social de inclusão, como diz a lei, para 50% do salário mínimo, entre outros. Quanto aos municípios, diz o PSV que não faz sentido que algumas câmaras não tenham recursos para honrar algumas medidas tomadas pelo próprio Governo, com destaque para o PCFR, pelo que propõe ajustes nos orçamentos das autarquias. A Rádio de Cabo Verde vai acompanhar tintim por tintim o debate na especialidade do Orçamento do Estado e o privativo do Parlamento para lhe informar. As Forças Armadas rubricam no Mindelo protocolos de cooperação com as universidades do Mindelo, Universidade Lusófona de Cabo Verde e a Universidade Técnica do Atlântico. A amplitude e a razão de ser desses protocolos com o jornalista Arnaldo Borges, desde Mindelo. Os protocolos ora assinados buscam, por exemplo, fortalecimento institucional e capacitação dos recursos humanos. A formação em diferentes níveis é um objetivo permanente das Forças Armadas cabo-verdianas e Filomena Martins, administradora da Universidade Lusófona de Cabo Verde, que falou em nome das outras universidades que rubricaram os protocolos, sabe que a qualificação dos recursos
Humanos tem sido bem acarinhada pelas Forças Armadas cabo-verdianas. Neste sentido, as universidades aqui presentes propõem às Forças Armadas, através do chefe de Estado-Maior, um conjunto de atos que passam desde das ofertas formativas que a própria universidade poderá oferecer e que já tem desenhadas, como a solicitação de ofertas ou de formações, melhor, que a própria instituição queira. Claro que, considerando a crise social, a pressão financeira sobre as famílias, também nos propomos conceder algumas vantagens, uma relação muito específica com esta instituição, no sentido de facilitar o acesso dos seus colaboradores que queiram efetivamente aumentar a sua qualidade a nível dos conhecimentos, a qualidade cognitiva, mas também que queira estar melhor preparada para o exercício das suas funções. Os recursos humanos, quando devidamente formados e qualificados, constituem alavanca para o desenvolvimento, nota o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, António Duarte, valorizando os protocolos ora assinados. É fundamental a criação de sinergias interinstitucionais para ampliar as oportunidades de investigação e desenvolvimento, aprendizagem organizacional, formação pluridisciplinar e integral de militares nos diferentes níveis de qualificação, congregando esforços com vista à melhoria contínua da atuação das Forças Armadas. E deste modo as Forças Armadas, através dos citados protocolos, se comprometem com cada uma das instituições de ensino superior aqui representadas a cooperar nos domínios académicos, com ênfase no desenvolvimento de estudos, projetos e pesquisas, formação superior, formação profissional, estágios, seminários, workshops, conferências, palestras. Protocolos em busca de qualificação e conhecimentos. Especialistas e jovens parlamentares reúnem-se em sessão preparatória do Parlamento Infanto-Juvenil para discutir as abordagens teóricas e as propostas de prevenção do cyberbullying, com foco no contexto escolar. Um ambiente que visa um debate que visa a apresentação de recomendações e propostas ao Governo para a implementação de medidas Dina Almeida, no sentido de solucionar o problema no país. Em um momento em que a tecnologia digital se torna cada vez mais presente na vida dos jovens, o cyberbullying se configura como um dos grandes desafios para a educação e a saúde mental em Cabo Verde. Diante desse cenário, o Parlamento Infanto-Juvenil se destaca como um espaço de debate para combater esse tipo de violência virtual no contexto da Convenção sobre os Direitos da Criança, que celebra os seus 35 anos, considera Zaida Freitas. É um momento importante para se fazer uma reflexão acerca da implementação dos princípios desta Convenção. E a violência contra as crianças é sempre uma grande preocupação. Estamos a falar de violência, sobretudo no contexto escolar, do cyberbullying e as suas implicações na saúde mental. Num ano em que efetivamente decretado como um ano da saúde mental e num momento em que o país se posiciona para acelerar a implementação dos ODS 16, nomeadamente os ODS 16.2, de forma a erradicar a violência contra as crianças e os adolescentes. Em Cabo Verde, o cyberbullying é uma realidade preocupante, agravada pela falta de legislação específica e recursos adequados para lidar com essa nova forma de violência. Tem uma dimensão, digamos, nova de violência que ainda não é suficientemente conhecida nas nossas escolas, mas que nós sabemos que existe e, portanto, é um tipo de crime que não se circunscreve ao espaço escolar. Quando há uma situação, uma ocorrência desta natureza, continua a partir do momento que esteja nas redes sociais, portanto o controle torna-se mais complicado e isto tem consequências altamente prejudiciais, portanto, na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Assim, a sessão preparatória do Parlamento Infanto-Juvenil reflete a temática, a fim de se equacionar o problema através da apresentação de recomendações e propostas concretas ao Governo.
O Brasil tem novo embaixador em Cabo Verde, Alexandre Sultori Silva. A apresentação das cartas credenciais aconteceu esta manhã. O novo embaixador brasileiro espera que Cabo Verde defina a sua contribuição para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma aliança lançada ontem pelo presidente brasileiro Lula da Silva. O jornalista Marcos Fonseca conversou com o novo embaixador depois da apresentação das cartas credenciais. A proposta lançada ontem pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula dos chefes de Estado do G20 no Rio de Janeiro tem como meta erradicar a fome no mundo até 2030. Alexandre Scultori explica como vai funcionar este esforço global para erradicar esse mal. Será uma plataforma em que os países poderão escolher a forma com que eles gostariam de participar do combate à fome e à pobreza. Ou seja, se é um país que tem tecnologia, ele poderá oferecer a tecnologia que poderá ser utilizada por outros países. Se é uma entidade ou um país ou uma instituição financeira que tenha recursos, ele poderá então entrar, digamos, nesse outro cesto, que é o cesto financeiro. Essa plataforma vai funcionar até 2030 e ela terá, digamos, como núcleo organizador a FAO. E nós esperamos que Cabo Verde possa analisar qual o seu interesse, qual seria a área que eventualmente o país possa contribuir para esse esforço. Aqui no país, o novo diplomata adianta que potencializar as relações comerciais e buscar sinergias para inovação serão prioridades de sua missão. Acho que as relações comerciais entre os dois países estão muito aquém do seu potencial. E um outro domínio seria o da inovação, buscando sinergias possíveis entre o projeto cabo-verdiano de conformação de um parque tecnológico e a possibilidade de encontrar parcerias e tanto numa perspectiva de cooperação quanto de negócio. O novo representante do Brasil adiantou também que pretende dar continuidade e intensificar os pilares que suportam a relação bilateral. Temos alguns pilares nessa relação que vêm sendo desenvolvidos há muitas décadas e seriam a cooperação técnica e humanitária e a cooperação em educação também, que é muito madura e que muito nos honra também recebermos estudantes cabo-verdianos no Brasil. O terceiro pilar dessa relação é a cooperação no domínio da defesa e o quarto é na divulgação da cultura brasileira e do português na sua versão do Brasil. Então esses são os 4 pilares que já dão sustentação. Alexandre Scultori, que é formado em Direito, volta à Embaixada do Brasil na Praia, onde há 10 anos exerceu a função de ministro conselheiro. Novo embaixador brasileiro Alexandre Scultori Silva desafia Cabo Verde a definir a sua contribuição para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma aliança lançada ontem, já as subscrições de 82 países. É o ponto final neste Jornal da Tarde, informação atualizada às 15 com o jornalista Oscar Monteiro. Eu já sabe, encontramos-nos às 7 no primeiro jornal. E o Oscar só vai estar em antena às 19 no Jornal da Noite. Aquela hora às 15 estaremos ainda com o Jornal de Campanha. Júlio Vera Cruz Martins com o Jornal da Tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.